Graças a Deus. Que bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos estar aqui nessa manhã. Que bom a gente estar na casa do Senhor, adorando a Ele. Que bom a gente poder ouvir a palavra dEle. Hoje é dia 30 de janeiro, último domingo do mês, primeiro mês de ministério, de trabalho aqui na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Que é certamente tem sido um tempo muito especial para a minha vida, para a vida da minha família, do meu relacionamento com Deus. Foi um mês que eu posso agradecer muito ao Senhor pelo que Ele já tem feito em nosso meio. Eu nunca havia participado de um mês direto assim de oração. É claro, a gente ora, mas ter esse mover, esse compromisso, essa jornada, fez muita diferença na minha vida e na vida de muitos irmãos e muitas irmãs. Eu fiquei muito feliz de ver uma igreja que a gente propôs e deu para cada líder de ministério essa responsabilidade. Todos estiveram lá, felizes, bem dispostos, fazendo o melhor para que o Senhor fosse glorificado nesse tempo de oração. Dia 30 de janeiro de 2022. Pastor MV falou no começo do culto, nós precisamos adorar ao Senhor em cada culto, em cada oportunidade, como se fosse a última das nossas vidas. O mesmo eu falo para o meu coração, que a cada vez que eu subo para pregar, eu preciso pregar como se fosse a última oportunidade que eu fosse ter. Pregar com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a verdade. É assim que precisa ser a obra do Senhor, e é assim que precisa ser as nossas vidas diante do nosso Deus. Esse mês de janeiro, nós refletimos, pensamos muitas vezes sobre restauração, a ponto de talvez causar um certo desconforto por repetir tanto esse conceito, essa palavra, isso que Deus tem trazido ao nosso coração e ser insistente nesse tema. E eu realmente tenho meditado e pensado sobre isso, e fazendo uma retrospectiva não só desse primeiro mês, mas de um pouco para trás na minha vida, eu louvo a Deus porque eu tenho convicção de que Deus tem cuidado de mim e tem me dado muitas oportunidades de treinamento, de amadurecimento. Eu me lembro que com 16 anos de idade, para 17, eu fiz vestibular para a faculdade de medicina e entrei ali. Passei na primeira vez que eu fiz o vestibular, mas eu confesso que eu nunca fui apaixonado por ser médico, nunca foi a minha vocação primeira, mas eu tinha confiança, ainda que fosse novo convertido, de que Deus estava naquele negócio. Eu fiz a minha faculdade e depois de fazer aquele curso ali, Deus me chamou para servir, Deus me direcionou no serviço militar obrigatório, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, lá eu servi como médico, oficial médico temporário, passei um ano achando que nunca mais ia voltar lá, e aí 8 anos depois o Senhor me envia para lá novamente como missionário, e trabalhando como missionário naquele campo, naquele rincão do nosso país, na fronteira ali da Colômbia com a Venezuela, como médico missionário, eu comecei a descobrir o que era ser médico mesmo, na essência da coisa, e descobri a importância da gente realizar um bom diagnóstico, especialmente num contexto em que a gente tivesse poucos recursos. São Gabriel da Cachoeira fica a 800 quilômetros depois de Manaus. E Manaus fica a mais de 3.000 quilômetros do Rio de Janeiro, e nós morávamos, eu e a Marcele, ainda depois da sede do município de São Gabriel da Cachoeira, mais 200 quilômetros para dentro. Não tinha nem sequer energia elétrica, tudo que eu tinha como médico naquela época era anamnese, exame físico, o que a gente aprende no começo da faculdade, e quando a gente vai chegando no final da faculdade, a gente tem a tendência natural de esquecer aquelas coisas. Mas ali eu descobri a importância de fazer um bom diagnóstico,
de olhar para o paciente, de conversar com ele, de conhecer a história, de examinar, de apalpar, de cheirar, de conversar, de auscultar e olhar com cuidado para ele. E aí depois nesses tempos eu tenho refletido que Deus tem me dado outras ferramentas de diagnóstico, não só na área física, material, mas na minha formação como missionário, dos pontos importantes foi a formação na área de antropologia, porque quando a gente chega numa comunidade, num contexto, num povo não alcançado, para que a nossa mensagem ela seja bem entendida, a primeira coisa que como missionários a gente precisa fazer são perguntas. Um bom missionário, ele precisa ter um bom treinamento na área de antropologia, e Deus nos deu essa oportunidade de ter esse treinamento na área da antropologia. E um bom antropólogo, um bom missionário com essa visão de conhecer o contexto antropológico, é um missionário que necessariamente precisa ser encontrado com um caderninho e um lápis ou uma caneta, fazendo perguntas. Nós temos no nosso treinamento um método chamado Anthropos. E nesse método a gente precisa responder mais de 350 perguntas a respeito de um povo e a respeito de uma comunidade. E ali nessa pesquisa antropológica a gente procura descobrir quem é quem, onde eles moram, do que se alimentam, quem é importante, quem toma as decisões. E assim a gente vai fazendo o diagnóstico daquela situação ali. Paralelamente à caminhada antropológica, a gente tem a caminhada linguística também. Também recebemos esse treinamento durante um ano, eu e Marcele. E a ideia é chegar num povo e aprender aquela língua sem ter um ensino formal. Porque se você quiser estudar inglês, você chega num curso de inglês, já tem tanta facilidade aqui, francês, espanhol. Mas se você precisar aprender tucano, como é que você faz? Você precisa das ferramentas para fazer o diagnóstico e tirar aquelas informações, extrair aquelas informações que o povo te entrega de forma sem ser organizada. E eu pensei, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entrei na faculdade de medicina lá atrás, eu não sabia quão importante seria fazer diagnósticos. E como nós sabemos da maravilhosa soberania de Deus, eu agradeço muito a Ele, porque todo esse treinamento, essa capacitação, nos trouxe, eu e minha família, até esse momento, até esse mês de janeiro de 2022, que foi dedicado a estudar, a olhar para esse povo, para essa comunidade, e procurar fazer o diagnóstico, perceber como o povo está. Nós havíamos ouvido falar, nós tínhamos alguma ideia, alguma noção sobre como o povo estava, mas tive muitas reuniões esse mês. Umas que nos animaram, outras que nos deixaram tristes, outras que nos deixaram bem abalados, abatidos até. Mas em todas elas o Senhor foi soberano. E quando a gente começa um ministério novo e a gente tem a visão da parte de Deus, nós precisamos trabalhar a restauração nessa igreja, a gente vai apalpando e procurando entender e tentando, com temor e tremor diante de Deus, nos esforçarmos para que cada um possa entender a visão que Deus tem nos dado. Encontramos nessas reuniões, nessas conversas, muita gente triste, desanimada, muita gente sentindo sem orientação, sem coordenação, querendo servir ao Senhor, mas dizendo, pastor, a gente precisa de alguém que chegue e diga para onde a gente precisa remar. Pastor, outros diziam, são poucas pessoas que são sempre os mesmos que estão trabalhando. Pastor, a gente não estava sonhando mais, mas a gente tem voltado a sonhar. Porque é o Senhor quem faz a restauração das nossas vidas. Não é o pastor André, não é Neemias. Nós lemos, e eu não combinei nada com o MV, eu não encomendei nada para ele, mas nós lemos no começo do culto, o Salmo 126, e fala, quando o Senhor restaurou a sorte. É o Senhor quem restaura. Diante de vocês aqui não tem um salvador da pátria, eu não sou o salvador da pátria, não sou eu que vou resolver as nossas questões, é o Senhor. E o Senhor tem nos dado a graça de caminhar e de perceber que há pessoas sofridas,
feridas, que precisam de reconciliação e de graça, da bênção, da presença de Deus, para a gente ser restaurado nos nossos relacionamentos. De um lado ou de outro tem gente ferida, talvez alguns mais maduros, outros menos maduros, mas temos corações e vidas que precisam da graça do Senhor, assim como eu preciso. E é por isso que a gente tem pregado tanto sobre restauração. E é por isso que a gente tem encorajado, desafiado a igreja a refletir a respeito disso. E até o capítulo 2 de Neemias, a respeito do qual nós até agora temos refletido, nós temos falado sobre esses conceitos, sobre o pré. O que a gente precisa considerar, o que a gente precisa orar. E nós precisamos lembrar, o Senhor é soberano. Ele é o dono da igreja, o dono da obra. Não somos nós. Não é a liderança da igreja, é o Senhor que é soberano. Nós precisamos colocar diante dele os nossos recursos e falar: Senhor, 5 pães e 2 peixinhos é o que a gente tem. A gente não tem mais do que isso. Mas se o Senhor quiser multiplicar e alimentar essa multidão, está à sua disposição, Senhor. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor e nos quebrantarmos e falar: Senhor, nós pecamos, a culpa é nossa responsabilidade, nós nos omitimos, nós fomos orgulhosos, nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, sem misericórdia, nós não caminhamos a 2ª milha, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a nos arrependermos até o pó. E o Senhor tem ouvido as nossas orações. E é bem verdade que o nosso coração pecador, quando escuta esse tipo de palavra, ele tem a tendência natural a querer entrar em ebulição e querer se defender e se justificar, porque afinal o outro fez isso para mim, afinal o outro fez aquilo para mim. Mas nós precisamos, ao invés de ficar apontando culpados, falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que depender de mim, eu quero ter paz com todos, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero dar um passo na direção do outro, eu quero fazer diferença dentro dessa igreja, nos meus relacionamentos fora, e eu quero que o Senhor me restaure completamente para que o teu nome seja glorificado. E assim, nós seguimos, e assim, nós somos desafiados pela palavra de Deus a refletir, a pensar e a colocar a mão na obra. Temos falado sobre um novo tempo, sobre um novo momento, e esse tempo não é marcado, em última instância, por uma transição pastoral. Esse tempo não é marcado, em última instância, por ter uma nova faixa, um novo cartaz dizendo: olha, a partir de agora a nossa visão é essa. Esse é um novo tempo nas nossas vidas, porque o Senhor tem tido misericórdia de todos nós, nos redirecionado. Entendemos, eu e Marcelo e minha família, de que o Senhor nos tirou de São Gabriel da Cachoeira e nos trouxe para um novo tempo aqui. E temos procurado discernir o que Deus tem para a vida dessa igreja. E temos compreendido que sim, que é um novo tempo. O tempo do Senhor, o tempo que podemos dizer, como o salmista diz: cantai ao Senhor um novo cântico. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 3. E eu quero pedir que seu coração, que você fale e converse com seu coração, porque não é um capítulo muito fácil da gente ler. Afinal, são 38 nomes que não temos o costume de ter entre nós. Mas toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Também Neemias capítulo 3, e é útil para o ensino, para a exortação. Quero que você acompanhe essa leitura diante do Senhor. Neemias capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote, Eliasibe, levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas
e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas ao lado deles. Quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, ao lado deles, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoítas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenceu ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e ao seu lado, Atus, filho de Razabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do Montouro. O portão do Montouro foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois Benjamim e Azub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maaseia, junto de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste, até a torre alta. Depois, os tecoítas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois dele, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas,
os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Sim, meus irmãos, lemos o capítulo inteiro. Quantos de nós pensamos no começo? Será que ele vai ler o capítulo todo? Não precisa levantar a sua mão. A palavra do Senhor está diante de nós, uma lista de homens, de servos, de gente que começou a colocar a mão na massa. Um texto maravilhoso que nos desafia primeiro pelo tamanho dele. É uma perícope imensa. São 32 versículos, 38 nomes, 38 grupos de trabalho que nós lemos nessa manhã. Algumas coisas já de cara nos chamam a atenção. E o que eu quero refletir, pensar com cada um de nós nessa manhã, é como deve ser feita a obra de Deus. O que a gente aprende com esse texto? Tendo no capítulo 1 e no capítulo 2 já refletido sobre a restauração, os princípios, os conceitos, aquilo que precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Finalmente, a partir do capítulo 3, nós vemos o trabalho começando, as muralhas sendo reconstruídas, as portas, aquele lugar mais frágil e mais vulnerável das muralhas sendo levantadas, colocadas, e o trabalho sendo distribuído ali por Neemias, aquele grande administrador, para cada um deles, para cada um daqueles grupos e aquelas famílias, com estratégias, com muitos detalhes que poderíamos ter um final de semana, um congresso inteiro só estudando esse capítulo 3 aqui, mas nós precisamos remir o tempo e pensar sobre como deve ser feita a obra de Deus. Como a obra de Deus precisa ser realizada no nosso meio. A palavra de Deus nos traz, no primeiro versículo que nós lemos, vamos ler mais uma vez, diz a palavra do Senhor. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. A obra de Deus precisa ser feita, em primeiro lugar, com o exemplo da liderança. O primeiro nome a ser citado nessa extensa lista é o nome de Eliasibe, o sumo sacerdote. E imaginemos, meus irmãos, aquele cenário em que as muralhas estavam derrubadas, o povo que vivia há muitos anos naquela miséria, naquela pobreza, e Deus levanta ali alguém para despertar aquele povo, para começar aquela reconstrução, aquela revitalização do povo, e são distribuídas para cada um responsabilidades, trechos específicos daquela muralha. E a lista começa com o sumo sacerdote. Imagina, meus irmãos, e a Bíblia não nos traz exatamente esse detalhe, mas não é difícil a gente pensar sobre a imagem do sumo sacerdote carregando aquela pedra, não tinham tijolos como nós temos hoje em dia, e começando ali, aquele homem respeitado como a liderança espiritual daquele povo, carregando a pedra e colocando ali, e as pessoas se entreolhando e falando, se o sumo sacerdote está carregando pedra, eu também tenho que carregar. A obra de Deus precisa começar na nossa igreja com o exemplo da liderança. Precisa começar com a liderança inspirando pelo exemplo. Nós podemos falar, nós podemos explicar, nós podemos convencer com as nossas palavras, mas a igreja, ou aqueles que nós lideramos, não apenas na igreja, mas em qualquer outro contexto, eles não apenas vão ser convencidos, mas arrastados pelo nosso exemplo. E sim, precisamos falar em primeiro lugar sobre a nossa igreja. E tenho orado, e a visão que Deus tem nos dado, é que o pastor MV, pastor Marco Vinícius, presbítero Tony, presbítero Tico, presbítero Marcelo, presbítero Emerson,
a liderança da igreja, são a minha primeira responsabilidade de orar, de pastorear, de acompanhar. E apesar deles todos serem mais velhos do que eu olho para eles e falo assim, Senhor, são os meus meninos, são aqueles que eu preciso cuidar deles, encorajar, incentivar, cobrar deles em primeiro lugar. Nós precisamos ser exemplo para essa igreja. Nós precisamos ser gente que tem ousadia, de ter compromisso com o Senhor e inspirar os irmãos com o nosso exemplo de liderança, de serviço, de disposição, não apenas para servir, para colocar a mão na massa, mas também para chegarmos diante do povo e falar, meus irmãos, é nossa responsabilidade, nós falhamos, a culpa é nossa, nós oramos pouco, nós talvez não nos comunicamos de forma ideal, nós precisamos ter essa humildade. E nós, como conselho da igreja, queremos dizer, meus irmãos, com temor e tremor, a gente entende que o Senhor nos colocou aqui, e nós reconhecemos a nossa incompetência, porque em nós mesmos a gente não tem força e sabedoria suficiente para tocar o trabalho do Senhor, mas nós reconhecemos que servimos a um Deus que é grande, poderoso e soberano, e que usa homens imperfeitos, pecadores, mas que temem ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não são perfeitos, mas são crentes esses homens. É gente que a gente tem falado, que a gente tem advertido, que a gente tem exortado. E eu tenho ouvido, pastor, o senhor tem razão. E eu tenho falado, meus irmãos, me ajudem também, me pastoreiem também, me mostrem se em algum ponto, de alguma forma, a gente tem se desviado, a gente tem fugido da visão de Deus, se a gente tem se amedrontado. Caminhe junto comigo e eu louvo a Deus, porque me disseram, e eu posso confirmar que é verdade. Há um conselho que, apesar das muitas falhas, ama essa igreja, chora por essa igreja, se preocupa com essa igreja. Não são perfeitos, não somos perfeitos, mas queremos servir ao Senhor. Temos convicção que o Senhor nos colocou aqui, e nós temos orado por esses homens, e nós sabemos que precisamos ser exemplo para essa igreja, e pedimos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Senhor, que a gente seja melhor a cada dia, para que seu nome seja glorificado, e para que quando olharem para a gente, falar assim, vão ali homens de Deus, dignos de confiança, gente que o Senhor tem levantado. Não foram homens e mulheres que levantaram. Em última instância, não foi o nosso voto que os elegeu, mas a soberana mão do Senhor, que assim tem nos conduzido. Nós precisamos olhar para a nossa liderança e cobrá-lo sim, mas precisamos olhar para a nossa liderança e orar por ela. Amar a nossa liderança. São pecadores como eu e você. Falham, erram, desapontam, mas se dispuseram a servir o Senhor. Eu quero dizer que nós estamos à disposição, eu amado pastor auxiliar, pastor Marco Vinícius, e o conselho, para qualquer um da igreja chegar até a gente, conversar com a gente, tirar sua dúvida, dizer, eu não entendi, o que está acontecendo? Eu não concordo. Nós estamos à disposição. Nós não somos uma figura de santidade distante do povo, não. Nós queremos caminhar junto com o povo. Nossa visão, com temor e tremor, é que não só o pastor, os pastores, mas também os presbíteros dessa igreja tenham um cheiro de ovelha. Tenham humildade para pedir perdão, para dar o exemplo, para dizer, a gente é ser humano também, e a gente precisa das suas orações, do seu encorajamento. A obra de Deus precisa ser feita. Com exemplo, começando com o exemplo da liderança. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ore por nós, ore pelo conselho.
Tem tanta coisa que a gente precisa mudar, amadurecer, melhorar. Mas o Senhor nos colocou. O poder, a autoridade não está na gente, mas a responsabilidade foi dada por Deus. E cada um de nós também precisa olhar e se avaliar e pensar, Senhor, em que instância de liderança o Senhor me colocou? Temos muitos líderes de ministérios que precisam do seu apoio, do seu encorajamento nessa igreja. Nos departamentos de criança, de adolescentes, de jovens, de casais, de mulheres, de homens, nos ministérios de louvor, de oração, de ação social, diaconia. Cada um desses tem essa responsabilidade também. E não é fácil ser liderança. Um amado pastor, acho que já comentei isso aqui na igreja, no primeiro dia de aula dos seminaristas, na aula inaugural, falou: a primeira coisa que um pastor precisa aprender a ser é pano de chão. Porque virão muitas demandas. E se a gente tiver um coração orgulhoso, se a gente não suportar essas coisas e nos quebrantar diante do Senhor e falar: meu irmão, eu não sei como resolver. Meu irmão, me perdoa porque eu fiz assim. Isso em cada um dos líderes de ministério. Em cada uma das famílias que tem as suas lideranças, os seus sacerdotes do lar, as suas mulheres de oração que caminham junto com seus maridos. Na sua casa, nós precisamos fazer a obra de Deus com essa visão de liderança, não apenas cobrando do conselho da igreja, mas nós precisamos fazer entendendo que Deus tem colocado cada um de nós em posições de liderança, em instâncias e níveis diferentes, mas que nós temos essa responsabilidade. É culpa nossa. Responsabilidade é nossa. Nós precisamos reconhecer. E quando o Senhor restaura a sorte, nós ficamos como quem sonha, mas a glória não é nossa. A glória é toda dele. Nosso nome não precisa ser citado, lembrado, elogiado. O nome do Senhor precisa ser. E o Senhor Jesus, quando encerrando o ministério aqui na terra, na sua última reunião com o seu conselho ali, com os seus apóstolos ali, na última ceia, antes de tomar a ceia, ele toma a toalha ali. Imagine o espanto daqueles homens vendo o mestre deles assumir ali a forma de servo e dramatizar e mostrar de forma física e material que ele não só desceu dos céus, mas ele estava ali fazendo o serviço mais baixo considerado ali, o serviço de um escravo, lavando os pés dos seus discípulos. Assim o conselho dessa igreja quer caminhar. Nós não temos força em nós mesmos. Nós somos muito orgulhosos, mas é assim que a gente entende que a gente precisa caminhar, e a gente pede misericórdia e graça, que o nosso Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus, que ali estava naquele lava-pés, esteja com a gente também. E mais uma vez eu quero afirmar, se você precisa conversar com a gente, chega no canto e fala assim: pastor, presbítero, preciso falar contigo, preciso tirar uma coisa do coração, contra você, contra outra pessoa da igreja, mas eu entendo que Deus colocou esses homens como liderança da nossa igreja, e é assim que a gente quer caminhar, em obediência, em temor e tremor diante de Deus, é o que nós precisamos. Para não ficar nas minhas palavras, João capítulo 13, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Que Deus nos ajude a lavarmos os pés uns dos outros. Não é fácil. Quando a gente lava o pé do outro, respinga na gente. A gente se suja. Quando a gente escuta uma reclamação, por mais que a gente sabe que não é direcionada a gente, não é pessoal,
a gente se entristece, às vezes até se abate, mas nós precisamos estar dispostos a lavar os pés uns dos outros. Essa é a vontade de Deus. Eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Que assim o Senhor nos dê graça como conselho da Igreja Presbiteriana da Barra ser assim, e cada líder de ministério, e cada um na liderança que Deus deu, no nível que o Senhor te colocou, que assim a gente possa caminhar, fazendo a obra de Deus, dando exemplo como liderança, orando pela nossa liderança, lavando os pés uns dos outros. A palavra de Deus segue novamente dizendo e nos ensinando como deve ser feita a obra do Senhor. E eu não vou reler todo o texto, mas nesse texto encontramos 38 nomes de homens citados, 38 grupos de trabalho, gente com origens, habilidades, histórias diferentes. Um pequeno grupo ali no capítulo 4 que recusou-se a servir. Não esperem unanimidade, sempre vai ter gente que vai querer jogar contra. Continua focando na missão, continua focando na visão que Deus tem nos dado. E é interessante que aqueles do grupo do versículo 5, ao lado destes, trabalharam os tecoítas, mas seus nobres não se sujeitaram ao serviço. Os tecoítas não apenas tiveram mau exemplo, mas fizeram o seu trabalho, mas eles também, diz a palavra do Senhor à frente, que eles fizeram não só o trabalho que foi dado a eles inicialmente, mas depois fizeram ainda mais. Mas o que eu quero enfocar, na verdade, é uma expressão que se repete muitas vezes. 15 vezes, para ser mais exato, ao lado de e depois de. Essa é uma expressão que aparece muitas vezes. E essa expressão, ela liga nomes. 15 vezes aparece a expressão depois de e 16 vezes aparece a expressão ao lado de. E uma lista de 38 nomes. E essas listas de nomes, ligados por esses conectivos, ao lado de, depois de, trazem desconforto para a gente, né? A gente quer ler assim, vou pular esse capítulo aqui que é só uma lista. Não é só uma lista. Não tem nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhum pingo de i que esteja à toa e sem propósito na palavra de Deus. Cada um desses homens, cada uma dessas histórias, dessas famílias aqui representadas, eles são importantes, porque assim na obra de Deus. Na obra de Deus nós precisamos lembrar que para fazer a obra de Deus, nós precisamos lembrar que cada pessoa, individualmente, é muito importante. Nossa cultura brasileira, ocidental, ela é uma cultura que a gente não dá muito valor ao nosso histórico familiar. Eu sei o nome da minha avó, dos meus avós, e sei os apelidos das minhas bisavós. Aliás, só de uma. Tataravó e assim para trás, não conheço. Essa é a nossa cultura, é natural. Mas a cultura bíblica dá muito valor às genealogias. As culturas africanas também, que têm o mesmo tipo de matriz antropológica, também valorizam os nomes, as histórias, como a gente chegou até aqui. E a Bíblia mostra intencionalmente, o nome desse aqui não está aqui à toa, por acaso, mas esse registro é feito para que a gente lembre que cada pessoa é muito importante. Para o Senhor, Ele não olha a gente na obra dele no atacado. Nós somos sim um povo, nós somos sim um grupo, um corpo, mas o Senhor olha para cada um de nós, para as nossas histórias, individualmente. As pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, talvez na maioria delas, não conheçam as nossas histórias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas o Senhor conhece. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem sofrido. E são muitas as oportunidades que o Senhor Jesus nos mostra na sua palavra isso.
Quando uma mulher hemorrágica chega ali no meio da multidão e toca nele, ele diz, de mim saiu poder. Mas, Senhor, uma multidão estava apertando o Senhor, a gente vê em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, como é que o Senhor fala que alguém te tocou? Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder, no meio dessa multidão, eu vi essa mulher. Quando Pedro estava ali, acompanhando Jesus sendo preso, e ele estava ali no meio da multidão, tentando se esconder, Lucas capítulo 22, versículo 6, mostra para a gente que no meio daquela multidão, depois que o galo cantou 3 vezes, Jesus fitou Pedro, olhou nos olhos de Pedro, e Pedro chorou amargamente, porque ele sabia que ele não era um no meio da multidão. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz que o Senhor nos viu quando a gente era ainda uma substância sem forma. Ele já conhecia você. Sua mãe nem sabia que você existia. Ainda nem tinha dado aquele atraso menstrual para saber se está ou não, para suspeitar. Mas o Senhor já conhecia você. Você não tinha forma, mas o Senhor conhecia você. E nós precisamos lembrar que cada um de nós, individualmente, somos importantes na obra do Senhor. Ele olha para a gente com amor, de forma individualizada, e fala, meu filho, minha filha, eu quero que você faça parte disso. A igreja não é lugar para a gente se esconder no meio da multidão, mas nós somos um povo amado por Deus individualmente, Ele olha para a gente. Cada um com a sua história, com seus talentos, com as suas responsabilidades. Na lista que nós lemos em Neemias capítulo 3, alguns tinham trabalhos e tarefas maiores, outras menores. Alguns vieram de longe, outros de perto. Alguns eram governadores, outros eram homens mais simples, mas todos tinham responsabilidade. Você também tem uma responsabilidade na obra de Deus, porque Deus te chama pelo nome. Isaías capítulo 43, versículo 1 diz, mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. O Senhor chamou a gente pelo nome. Cada um desses homens aqui, listados, são importantes. Cada um de nós somos individualmente importantes para o Senhor. Não sei quantos aqui já tiveram oportunidade, se não tiveram, quero encorajar você a procurar um aplicativo chamado The Chosen. É como se fosse um Netflix, que apresenta ali uma série de filmes, de episódios, 30, 40 minutos. The Chosen, os escolhidos. E conta a história do chamado dos discípulos. E o primeiro episódio da primeira temporada, já está na 3ª temporada, conta a história de Maria Madalena. E mostra, tem muitas referências bíblicas, mas ele dá uma ilustrada para que a gente possa entender aquele contexto. E eu já assisti aquele episódio algumas vezes, e toda vez que eu assisto, meus olhos ficam suados. Não sei o que acontece. Toda vez o Senhor quebranta o meu coração. Conta a história de Maria Madalena, ali ela endemoniada, e ali a história dela de sofrimento durante a vida toda, e do jeito que ela era expulsa, e as pessoas olhavam para ela e colocavam ela à parte. E no final daquele episódio, aparece Jesus, ele só aparece no final do episódio, e chama Maria Madalena, e chama Maria, e ela olha para ele, e o olhar dela é sensacional, ela fica assustada, mas ele abraça ela e fala, olha, eu estou contigo. E é um abraço, meus irmãos, que eu quero encorajar você a assistir. The Chosen. É um aplicativo que você baixa, é gratuito, e aí tem uns episódios lá dentro. Você pode ver no celular, no computador, depois você faz a pesquisa. E talvez muitos de nós nos sintamos desamparados. Talvez muitos de nós tenhamos uma história de abandono, de não ser reconhecido, de termos sido desprezados e ainda carregamos essa realidade no nosso coração. Mas eu quero dizer, meus irmãos, minha irmã, a sua procura, a sua busca acabou. O Senhor te chama pelo nome. Você é importante na obra do Senhor e você é importante para o Senhor.
Ele te ama, Ele enviou o Filho dele para morrer por você. Ele chamou você pelo nome. Você é importante na obra dele. Não que ele precise necessariamente da gente, mas ele nos dá a oportunidade de servir a ele. E a oração que eu quero que a gente faça, a gente tem orado nessa jornada de oração, nesse mês de oração de janeiro da IP Barra, pelos membros da igreja, para que a gente possa ter despertamento para mais comprometimento com a palavra e disposição na obra de Deus. Que assim a gente possa abrir o nosso coração e falar: Senhor, onde o Senhor quer me usar? Senhor, qual o trabalho que o Senhor tem para mim? Qual a responsabilidade que o Senhor tem para mim? Qual oportunidade o Senhor está me dando para servir ao Senhor? E a multiforme graça de Deus há de dar a cada um de nós um direcionamento pessoal e particular. E se você não sabe, você pode conversar com a liderança. Se você ainda não entendeu seus dons, seus talentos, onde você pode servir, tem gente para te ajudar a descobrir. Temos uma equipe linda, linda. Corpo Cristão de CCAP, de apoio psicológico, um time de psicólogas à disposição. É só você fazer o contato. Você pode falar com a Cris, falar: Cris, me ajuda, eu quero entender melhor minha cabeça, eu quero caminhar. Eu posso servir a Deus como psicólogo aqui nessa igreja? Pode. Pastor, mas eu não sou formado em nada, mas eu quero servir a Deus, porque eu sei fazer isso, eu estou à disposição. Seu trabalho, sua vida é muito importante. A gente acha às vezes que o trabalho do Senhor é só estar aqui em cima. Aqui em cima também é o trabalho do Senhor, mas os bastidores, aquilo que ninguém vê, também é muito importante e tem lugar para você, tem oportunidade para você. Envolva-se, faça parte, tome iniciativa, não se esconda mais. E para finalizar, meus irmãos, a última parte, eu quero voltar aos conectivos. A palavra do Senhor nos traz ali a expressão ao lado de 16 vezes e depois de 15 vezes. E outros conectivos que vão ligar esses 38 nomes. E essa palavra ao lado de, ela pode ser traduzida do hebraico como Yad. E uma das possíveis traduções, em vez de ser apenas ao lado de, nós podemos traduzir como à sua mão, ou à sua mão direita, do seu lado, ou à sua junta, dando para a gente a noção clara de que o povo de Deus é um corpo. Nós somos um corpo. A Bíblia, quando registrada, não tinha, como nós temos a facilidade hoje em dia, de colocar as coisas em negrito, sublinhado, em itálico, ou colocar um realce. E um dos artifícios usados pelos autores bíblicos para dar destaque a um determinado conceito é repetir, falar novamente, trazer de novo, para que a gente possa prestar atenção e falar: isso daqui não está aqui por acaso. E essas partículas, ao lado de, esses conectivos depois de, apontam para a gente, para essa realidade, que na obra de Deus, nós precisamos lembrar que o povo de Deus, ele é um corpo. E um corpo precisa estar unido. Essa repetição, ela não está à toa, e essa ideia de corpo, embora no Novo Testamento a gente encontre muito mais textos falando sobre diretamente essa metáfora do corpo, o Antigo Testamento tem muitas formas de mostrar que o povo, ele estava ali unido. As 12 tribos, especialmente nós lembramos ali em Josué, no capítulo 1, quando eles vindo ali do deserto e chegando à terra prometida, alguns receberam um território do lado de cá do Rio Jordão. Mas como eles eram um corpo, uma família, eles falaram: olha, já recebemos a nossa terra, mas nós somos um corpo. E nós vamos lutar do outro lado do Jordão com vocês. A gente pode ler isso em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 12. Como nós prometemos, como o Senhor nos orientou, porque somos um corpo, nós vamos ajudar vocês a conquistar a terra de vocês. Nós não vamos ter um pensamento egoísta, dizer: a gente já conquistou,
o resto é problema de vocês. Não, nós somos um corpo. Nós vamos caminhar e viver como um corpo. Foi o que o Senhor nos disse em Gênesis capítulo 12, versículo 2, quando Deus fala para Abraão: eu vou fazer de vocês uma grande nação, o meu povo, a igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo. É uma das metáforas mais importantes e recorrentes da palavra de Deus. Salmo 133, 1 fala como é bom e agradável viverem unidos, juntos, conectados como corpos, irmãos. Assim nós precisamos fazer a obra de Deus. E há uma enxurrada de textos que nos reforçam essa ideia de corpo. Romanos 12, 4, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, conectados, ligados. E aí eu quero me aproveitar da minha formação na área médica, para lembrar que quando o que a palavra de Deus fala, quando um sofre, todos sofrem, é isso mesmo que acontece. Me lembro de ter atendido um paciente certa vez, que chegou no consultório dizendo que estava com uma dor nas costas, e a gente começa a fazer a anamnese, o histórico dele dali, e ele disse que ele era taxista. E ali ele incomodado ali, daqui a pouco ele tira do bolso dele uma carteira dessa grossura, coloca em cima da mesa. E eu perguntei para ele: quanto tempo você dirige mais ou menos por dia? E eram muitas horas, coisa de 8, 10 horas por dia. E a carteira, onde é que o senhor guarda? Nesse bolso aqui direito, que eu pego aqui assim. E para ele achava que aquele leve entorcezinho dele dali não ia dar nada. Mas toda a coluna sofria, a cabeça, ele tinha muita dor de cabeça, os braços sofriam por causa daquilo. Porque quando tem uma parte do corpo que está em desequilíbrio, todo o resto do corpo, ele vai sofrer. Todo o resto do corpo, ele vai padecer. Mas às vezes o sofrimento, ele é tão crônico, que a gente começa a se adaptar, a se acostumar, e a gente vai levando a vida naquele desequilíbrio, e vai ficando cauterizado, acostumado com aquele sofrimento, como se a gente tivesse que continuar daquele jeito para o resto da vida, quando na verdade existem muitas situações que tudo que o Senhor quer da gente é que a gente reconheça: Deus, tem misericórdia, o corpo está sofrendo, mas a responsabilidade é minha, porque eu não fui pedir perdão, porque eu fui orgulhoso, porque eu fiquei esperando que o outro viesse até mim. Quando o Senhor nos desafia e nos fala: meu filho, minha filha, nós somos membros uns dos outros, para promover a paz, para olhar para aquele outro que tem uma opinião diametralmente oposta a mim, em algumas situações, em alguns assuntos, em algumas ideologias, mas é o meu irmão, é minha irmã, tem o mesmo Senhor, e por mais que eu queira me afastar dele, ele não vai deixar de ser corpo, porque a gente não pode amputar, a gente não pode cortar uma parte fora. Nós não somos o dono do corpo, o dono é o Senhor. Antes nós precisamos, assim como a gente tem uma parte do corpo que sofre, quando a gente bate, quando tem um trauma num braço, o outro já ampara, já cuida. E aquele braço fica ali, tristinho, dolorido, mas o outro braço fala: não, pode deixar, eu dou conta. E às vezes é a mão direita, se você é destro, e você fica se virando com a mão esquerda para fazer todas as coisas, mas você protege o outro braço. E assim a gente vai caminhando como corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Mas quando temos um desequilíbrio, alguma coisa que não está caminhando dentro do propósito de Deus, como é que a gente faz para resolver? Efésios capítulo 4 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, seguindo a verdade em amor, falando a verdade em amor. Meu irmão, minha irmã, eu não concordo, está errado esse seu pensamento, mas falar em amor,
Porque a ira dos homens não vai promover a justiça de Deus. É o que a palavra nos diz em Tiago. Não vai. Mas nós precisamos dizer a verdade em amor. Deixar a mentira, segue o texto de capítulo Efésios 4, 25, e falar cada um a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Não devemos nos iludir e achar que foi fácil a construção ali. Deus deu uma bênção para eles e eles conseguiram caminhar. Mas certamente tinha gente ali que reclamava. Certamente tinha gente ali que falava, por que o outro está fazendo mais do que eu? Por que o outro não me ajuda? Mas Deus dá uma responsabilidade para cada um. E coloca cada um no lugar que precisa ser colocado. Da igreja que Ele nos dá a igreja que nós precisamos. E se você tem no seu coração um sentimento de eu vou para outra igreja porque a outra igreja vai ser perfeita, que frustração que vai acontecer. Não vai. Você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. A nossa igreja não é perfeita, mas é a igreja que Deus quer usar para nos lapidar, para nos podar, para nos usar como corpo e ajudarmos no amadurecimento uns dos outros, falando a verdade em amor. Como diz também em Romanos 12, não pagando o mal por mal, mas procurando fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas é bem verdade que às vezes a dificuldade, o desequilíbrio, a falta de perdão é tão crônico que ele vai se parecendo com a lepra, com a hanseníase, tão comum nos tempos bíblicos e que nos ensina tanto sobre um corpo que está em desequilíbrio e está doente. Pessoa que tem lepra, a pele dela é afetada, mas mais importante que as peles, a sensibilidade dela, o sistema nervoso dela, periférico, ela é afetado e ela perde a sensibilidade, por isso ela se machuca e machuca outras partes sem perceber. E naquela época era uma doença tão terrível, ainda hoje é, mas já temos tratamento. Mas o que o Senhor nos mostra é que quando aqueles que tinham lepra, que eram colocados à parte, se chegavam diante do Senhor, e em vez de eles transmitirem, contaminarem a Jesus com a lepra, era o Senhor quem transmitia e contaminava aquela pessoa com a cura, restabelecendo a saúde, a sensibilidade, revitalizando aquela pessoa, e assim, individualmente e também conectados como corpo, nós oramos ao Senhor, para que a gente volte a ter um coração sensível, quebrantado, que se preocupa com o outro, que ama o outro, que ama o irmão, ainda e principalmente se ele tiver opiniões diametralmente opostas à minha em assuntos periféricos. Mas é meu irmão, ama Jesus, é crente também, quer servir ao Senhor. E meus irmãos, que o Senhor nos dê graça ao ouvir a oração do Senhor Jesus, João capítulo 17, Ele orou por nós, a gente sabe disso. E a oração que Jesus fez por nós não foi, quero que eles tenham muito poder, eles saiam curando todas as pessoas, que tenham muito dinheiro. Mas Ele diz, na sua oração, João capítulo 17, eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, na história, nos tempos, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como somos nós. A gente não tem força para ser um na gente mesmo. A gente tem desculpa, a gente tem justificativa, mas nós queremos que o Senhor faça obra no nosso coração, na nossa vida. E ainda que as notícias, as expectativas sejam de dias cada vez mais difíceis, de contextos e cenários que promovam cada vez mais divisões, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que o Senhor nos manda, Ele nos dá graça para que a gente faça
quando nos humilhamos na presença dele. Não precisamos levar o fardo de realizar, mas precisamos apenas quebrantar o nosso coração e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero sair daqui com o coração pesado, me sentindo incompetente, porque eu não dou conta de ser um com meu irmão. Mas eu quero me render diante do Senhor. João capítulo 13, esse último texto dessa manhã, versículo 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto, no fato de vocês amarem uns aos outros, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Que cada um que entrar nessa igreja, que cada um que ouvir falar da Igreja Presbiteriana da Barra, em qualquer momento, com eleição, sem eleição, em dias de fartura, em dias de escassez, de saúde, de doença, de alegria, de dor, nas nossas famílias, nas nossas microcomunidades familiares, nas nossas microunidades familiares, nos casamentos, nos relacionamentos pais e filhos, nos ministérios e em toda a igreja, o Senhor nos dê graça para que sejamos conhecidos como discípulos pelo amor que a gente tem uns pelos outros. Você tem algo no teu coração que tem impedido de você ser um com seu irmão, com a sua irmã? Se há desconfiança, desânimo, se há feridas, se você acha que entendeu errado ou você entendeu certo, seu irmão, sua irmã, seja ele da liderança, seja ele um membro que faz parte de algum dos ministérios, se precisa de reconciliação, há poder. O poder da ressurreição está disponível para a gente. Quero convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e refletir um pouco sobre o que nós ouvimos, o que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Jesus querido, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado a graça de olhar, de ver, de entender, de perceber a tua igreja, Pai. Igreja muito amada pelo Senhor. Igreja que precisa da sua graça, Pai, para continuar caminhando, todos nós precisamos em nossas vidas, em alguma área, micro ou macro, de restauração. Senhor, todos nós carregamos naturalmente corações orgulhosos, soberbos, em alguma área da nossa vida, e precisamos da Tua graça, Senhor. A nossa liderança precisa. Nós reconhecemos, Pai, que somos falhos, e que precisamos do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor nos faça de novo e de verdade, um vaso novo na Tua presença, Pai. Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos ama individualmente. Uma lista de 38 nomes não está aqui por acaso, e o nosso nome está arrolado no livro da vida, porque nós somos importantes por causa do Senhor que nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores, como diz a Tua palavra. Senhor, que ninguém saia daqui nessa manhã desanimado, mas saia daqui com a certeza de que o Senhor os ama, conhece a história, conhece os traumas, as dores, as lutas. O Senhor sabe das nossas reações explosivas ou para dentro. Senhor, o Senhor conhece o nosso nome, Deus. O Senhor sabe das nossas demandas, das nossas imaturidades, das vezes que a gente já tentou fazer o certo e não conseguiu e se frustrou tanto, Senhor. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama pelo nome e fala: Tu és meu. Oh Deus, ajuda a gente a lembrar e descansar nessa certeza. E nessa certeza que somos amados pelo Senhor, que não dependemos da aprovação de outras pessoas. Dá-nos a graça para que a gente viva como um corpo bem ajustado,
bem conectados, membros uns dos outros. Senhor, dá-nos a graça, se há alguma coisa que precisamos resolver, conversar, chamar para junto, pedir perdão, perdoar. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos ser inocentes de achar que é só ir para frente. Não, muitas vezes a gente precisa conversar mesmo. Precisa orar, precisa pedir ajuda de outras pessoas. Há um caminho bíblico para isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconciliarmos-nos, a perdoarmos, a curar o nosso coração, o corpo do Senhor ser curado, restabelecido por Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos fazer a Tua obra, nós queremos continuar caminhando para frente, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá. Faz de nós, Senhor, um vaso novo, Pai. Faz de nós um corpo restaurado, curado, para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.